Como pousar um avião onde não existe pista, onde o vento de 100 quilômetros por hora sopra de lado e o óleo do motor congela em segundos. Você pensaria que um avião de transporte tático bimotor de médio porte, projetado para as florestas tropicais da Amazônia, falharia miseravelmente no deserto de gelo mais isolado do planeta, certo? Mas não é o que você pensa. Em menos de 12 meses, uma tripulação militar teve que reescrever o Manual de Engenharia Aeroespacial para transformar um turbohélice comum no único elo de sobrevivência de uma base científica isolada. Mas como uma aeronave leve pode resistir a temperaturas de 40 graus abaixo de zero? Por que arriscar um vetor tático em missões polares sem suporte de solo, onde os pilotos encontram uma rota segura quando os sistemas magnéticos simplesmente enlouquecem? Quando o lançamento de carga se torna a única opção de vida ou morte? A resposta para tudo isso envolve uma engenharia extrema que não é o que você pensa. Para entender esse desafio, precisamos voltar para a década de 80, mais especificamente para 1982, quando o Brasil fincou sua bandeira no continente gelado através do Programa Antártico Brasileiro, conhecido como PROANTAR. A geopolítica da época exigia uma presença científica constante para garantir direitos territoriais futuros, o que levou à criação da Estação Antártica Comandante Ferraz. O grande adversário estratégico nessa corrida logística sempre foi o próprio clima, além do isolamento geográfico brutal em relação à América do Sul. Potências rivais, como a antiga União Soviética e os Estados Unidos, utilizavam gigantescos quadrimotores para abastecer suas bases. Mas o Brasil precisava de uma solução mais ágil e barata. As tentativas anteriores com outras plataformas enfrentavam sérias limitações técnicas, pois os sistemas de degelo falhavam e os óleos lubrificantes ganhavam a consistência de graxa pesada. Mas antes de continuar, me conta nos comentários. Você teria coragem de voar em um turbohélice enfrentando tempestades de neve na Antártica? Deixa aí embaixo. Os requisitos da Força Aérea Brasileira para o novo vetor eram contraditórios e pareciam impossíveis. O avião precisava de uma autonomia de voo estendida para cruzar o temido Passo de Drake, robustez estrutural para aguentar turbulências severas de baixa altitude, capacidade de decolar em pistas curtíssimas e não preparadas de cascalho, e um sistema de navegação autônomo que operasse sem nenhuma infraestrutura terrestre. Tudo isso operando com uma equipe enxuta. Sem pressão, né? No centro de toda essa operação logística estava o C-105 Amazonas, a versão brasileira do Airbus C-295. Os engenheiros perceberam que a chave para o sucesso na Antártica não era o tamanho bruto da aeronave, mas sim sua versatilidade aerodinâmica e eficiência térmica. Isso significava que o avião, com seus 2 motores turbohélice Pratt e Whitney de quase 3.000 cavalos de potência cada, precisava operar no limite extremo de seu envelope de voo. O resultado foi uma capacidade surpreendente de voar em velocidades extremamente baixas e estáveis, mantendo um controle cirúrgico mesmo quando rajadas de vento catabático tentavam jogar a fuselagem contra as montanhas de gelo. Para viabilizar isso, a Força Aérea Brasileira adotou o sistema de lançamento de carga por gravidade e extração por paraquedas, transformando o piso da cabine em uma esteira dinâmica de alta precisão. Parece um transporte militar de rotina, até você perceber que um erro de cálculo de apenas 2 segundos faria com que toneladas de mantimentos vitais fossem lançadas diretamente nas águas congelantes do Oceano Austral, perdendo todo o material de pesquisa e suprimentos da base. Mas ter essa incrível versatilidade técnica criou um grande problema operacional. O primeiro grande obstáculo técnico documentado foi o congelamento instantâneo dos atuadores hidráulicos das portas de carga traseiras. Nas primeiras missões de teste, a taxa de falha nos sensores de abertura
chegou a 35% devido ao acúmulo de cristais de gelo microscópicos nas vedações. Um segundo problema crítico envolvia o combustível de aviação convencional. Em temperaturas extremas, as moléculas de querosene começam a cristalizar, o que entope os filtros e provoca o apagamento dos motores em pleno voo. Engenheiros militares relataram que o combustível precisava receber aditivos químicos especiais anticongelamento em proporções exatas, sob o risco de travar as bombas de injeção. O terceiro problema documentado foi a perda completa de referências visuais, o fenômeno conhecido como blackout total, onde o céu cinzento e o solo branco se fundem, destruindo a percepção de profundidade dos pilotos. Para contornar a falta de sistemas de pouso por instrumentos na região, as tripulações recorreram a soluções improvisadas e gambiarras criativas de alta tecnologia, utilizando radares meteorológicos táticos modificados para mapear o relevo tridimensional das geleiras em tempo real. Se o radar falhasse por 1 minuto, a desorientação espacial resultante causaria um desastre catastrófico contra os paredões de rocha da ilha Rei George. Até a introdução de novos sensores termais, navegar ali era virtualmente impossível. Na verdade, foi exatamente assim que equipes de exploração do século passado desapareceram sem deixar rastros, como nos contos clássicos de isolamento polar que inspiraram o cinema de suspense. Lembra quando eu mencionei que os sistemas magnéticos enlouquecem perto dos polos? Os detalhes fascinantes do C-105 Amazonas revelam como a engenharia moderna superou isso. O avião utiliza um subsistema específico de giroscópios a laser, em anel, integrados com sistemas de posicionamento global triplamente redundantes. Esses computadores calculam a deriva da aeronave, comparando dados de satélite com a velocidade real em relação ao solo congelado. Mas um truque simples, porém genial, ajudou a resolver a maior dor de cabeça dos pilotos: as marcações visuais na rampa de lançamento. Para evitar que a neve acumulada dentro da cabine cegasse os operadores de carga, os técnicos instalaram tiras de iluminação em espectro infravermelho e verde militar de alta intensidade, permitindo que a tripulação visualizasse a linha de liberação mesmo usando óculos de visão noturna de terceira geração. Em testes extremos realizados antes do envio oficial das equipes, a aeronave provou ser capaz de manter o aquecimento interno dos computadores de bordo, mesmo com as portas traseiras escancaradas para o vento antártico a 10.000 pés de altitude. O contraste entre a expectativa de um colapso eletrônico e a realidade de um funcionamento perfeito surpreendeu os próprios projetistas europeus do vetor. Ironicamente, a capacidade central do C-105 de pousar em pistas rústicas e não preparadas de terra ou cascalho nunca foi usada como planejado nas missões principais da Antártica. É exatamente por isso que a aeronave se tornou tão valiosa por meio de uma função totalmente diferente: o lançamento aéreo puro. A pista de pouso da base chilena vizinha, frequentemente usada como apoio, costuma ficar totalmente bloqueada por blocos de gelo ou lama congelada durante o inverno austral. Pode parecer um retrocesso operacional abrir mão do pouso, até você perceber que realizar o lançamento de precisão sem tocar o solo elimina 95% dos riscos de acidentes catastróficos na decolagem e economiza milhões de litros de combustível que seriam gastos aquecendo os motores no chão. O avião projetado para pousar na lama da Amazônia ganhou seu maior prestígio flutuando estavelmente no céu mais perigoso do mundo, sem nunca tocar as rodas no gelo. Voltando para o cenário do legado operacional, o C-105 Amazonas acumulou estatísticas reais de missões impressionantes no suporte ao Programa Antártico Brasileiro, voando dezenas de horas sobre as águas turbulentas do Atlântico Sul. Tradicionalmente, esse papel pesado pertencia ao lendário quadrimotor Lockheed C-130 Hércules da Marinha dos Estados Unidos ou da Força Aérea Brasileira,
e, mais recentemente, ao gigante Embraer C-390 Millennium. No entanto, a introdução do Amazonas como um operador complementar e ágil quebrou o monopólio dos grandes cargueiros. Com um custo de hora de voo equivalente a uma fração do gasto de um jato pesado, o bimotor turbohélice permitiu aumentar a frequência dos reabastecimentos científicos, garantindo que amostras biológicas sensíveis colhidas pelos pesquisadores fossem transportadas rapidamente para o continente antes de estragarem. Mesmo com a futura aposentadoria programada de suas versões mais antigas em outras forças pelo mundo, a frota da Força Aérea Brasileira continua firme, passando por modernizações estruturais constantes e recebendo sistemas de segurança atualizados contra a fadiga de material causada pelo estresse térmico severo do ambiente polar. No fim das contas, a performance final do C-105 Amazonas na Antártica consolida um resumo técnico impecável de eficiência logística. O vetor provou que a combinação de duas turbinas confiáveis, com uma eletrônica de bordo robusta e pilotos bem treinados, pode superar as maiores barreiras geográficas da Terra, mantendo um fluxo contínuo de dados científicos essenciais para a compreensão do clima global. O paradoxo final reside no fato de que o público geral sempre espera grandes jatos estratégicos ou navios quebra-gelos nucleares liderando a exploração polar, parecendo uma missão impossível para um turbohélice tático regional, até você perceber que a precisão e a economia desse pequeno gigante salvaram o orçamento e a continuidade das pesquisas brasileiras no continente gelado. Isso nos mostra que a engenhosidade humana e a adaptação técnica são muito mais valiosas do que o tamanho bruto da máquina. No limite entre o céu e o gelo, a inteligência operacional dita as regras do jogo. E aí, o que você achou dessa história? Deixa seu like se você não sabia que o C-105 Amazonas operava no frio extremo da Antártica, se inscreve no canal para mais histórias sobre aviação militar e logística extrema e comenta aí embaixo qual outra aeronave brasileira você gostaria de ver enfrentando missões impossíveis no nosso canal. Até a próxima!